Olá, pessoal, tudo bem? Bom, com pouco de atraso, né? Diríamos nem tão pouco assim, eu volto aqui para a última aula, né? A nossa quinta aula sobre o IBS e a CBS, então reforma tributária. E nesta última aula, como eu havia dito, né, no início, como nós havíamos combinado, essa última aula tratará do novo contencioso, vamos tratar assim. Então, as novas regras sobre o contencioso no processo administrativo, como é que o processo relativo ao IBS funcionará, tá? Então há inclusive dúvidas, né, se haverá ainda junção do contencioso da CBS ou se isso continuará sendo desenvolvido ali no âmbito federal mesmo, diante das leis que já existem. Então há ainda uma incerteza, né? O projeto de lei 108, ele ainda está em tramitação, né? O 68 foi mais ágil aí, né? E passou, nós só estamos esperando a sanção nesse momento em que eu gravo o vídeo, mas o 108 não, o 108 nós ainda temos um caminho pela frente, né? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre o projeto de lei 108 e as novas regras do contencioso administrativo, tá? Bom, vamos lá então. Nós temos aqui a primeira coisa. Aqui, obviamente, que nós sabemos que tudo se iniciará aí mediante o lançamento. Então, com o lançamento, o crédito é constituído e esse projeto de lei, ele trata não só desse procedimento de lançamento, mas também com relação às penalidades e outras peculiaridades ali do processo, tá? E outras disposições também. Muito bem, então as primeiras coisas que nós devemos saber e que nos chama atenção é com relação à parte de ser tudo eletrônico, então tudo virtual, né? Nós veremos aí que os atos serão virtuais e as sustentações orais também, que agora abrangem a todas as instâncias, também serão feitas de modo virtual, ok? Claro que isso tem uma lógica, porque se nós estamos falando de IBS, nós estamos falando do imposto que abarca aí todos os estados e os municípios, então isso significa que nós temos, né, diversos regramentos, então agora o regramento ficará uniforme, tá? Então, claro, né, tendo em vista que existem várias, né, unidades federativas, haverá uma centralização desses procedimentos, né? Então, as coisas acabarão sendo controladas de uma forma melhor por sistemas virtuais, eletrônicos, tá? Então, essa primeira parte aqui, todos os atos e termos serão eletrônicos e as partes também, as questões de manifestação dos advogados, né, manifestações orais, também serão de modo virtual, todas elas, tá? Aqui nós temos o que nós chamamos de recesso aí, né? Então não haverá, né? A gente até sofre, né? Advogado sofre porque tem recesso no judiciário, mas muitas vezes o procedimento administrativo não para, né? Então as autuações chegam no fim do ano e você tem que correr para fazer defesa. Então isso era bastante complicado, era um pleito aí que sempre foi feito, né? E agora nós temos aí essa questão positivada, pelo menos, né, está no projeto de lei. Não creio que isso mude, né? Não teria nem sentido. Então, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, tá? Então, nesses dias, né, nesse intervalo de tempo, não haverá a realização de sessões de julgamento. Essa aqui é a portaria, né? Aliás, essa é a portaria do CARF, né, que veio em 20 de setembro de 2024, e isso federal, né? Então, CARF. E agora nós temos na legislação aí do IBS também uma previsão com relação ao recesso, tá? Bom, aqui é uma linha do tempo que já deve ser de familiaridade de todos vocês.
mas que agora nós temos algumas diferenças. Então, no processo administrativo que nós já conhecemos, então há o lançamento, haverá um prazo para a defesa, pode ser chamado de impugnação, né? E depois dessa impugnação, que estamos na primeira instância, que é administrativa, ela será julgada, e depois, havendo aí uma procedência do lançamento, né, e uma improcedência aí da impugnação, sendo ela parcial ou total, haveria possibilidade aí de um recurso voluntário ou recurso de ofício, né, por parte da autoridade fazendária, se o lançamento fosse improcedente, tá? Então, isso até aí não há muitas novidades, tá? Só que depois nós temos aí outras possibilidades. Então, primeiro aqui, o recurso de uniformização. Então, a gente vai passar por cada um aqui para termos ideia de como isso está no projeto de lei, tá? O recurso de ofício, vocês sabem que é aquele da autoridade fazendária, que é interposto, como o próprio nome diz, de ofício, ou seja, diretamente pela autoridade, na própria decisão aqui, nos casos em que o lançamento é julgado improcedente, total ou parcialmente, tá? Aqui o prazo é em dobro, né? Tendo em vista que nós temos um prazo aqui de recurso de 20 dias, então aqui o prazo em dobro seria de 40 dias. Então, nesses casos aqui também há uma dispensa, né, uma regra aí de dispensa de interposição do recurso de ofício. Então, há como a fazenda deixar aí, a autoridade fazendária deixar de recorrer, tá? Então, fica dispensada a interposição no valor envolvido, quando o valor envolvido seja inferior ao limite fixado pelo comitê gestor. Então, isso é uma coisa que a gente também vai precisar aguardar para saber qual é esse limite do comitê gestor, para que se tenha aí a possibilidade de saber, né, se a fazenda é obrigada ou não a recorrer, tá? Ou, obviamente, se existiu aí o pagamento depois do julgamento da impugnação, então se o contribuinte resolveu acabar por ali mesmo, né, e extinguir o crédito tributário pelo pagamento, se houve remissão do crédito, então houve perdão da dívida, ou também, né, decisão ter aplicado uma penalidade mais benéfica por uma alteração de legislação. Então, é a tal da retroatividade benigna, né? Então, se houver uma lei posterior aí que venha a reduzir penalidade, então deverá ser aplicada por regra constitucional, inclusive, tá? O recurso voluntário é o recurso do sujeito passivo, então do contribuinte aqui. Tem um prazo de 20 dias, então esse recurso voluntário ele é interposto contra a decisão que julga a impugnação. Então, se a decisão que julga a impugnação der como procedente ou procedente parcialmente o lançamento, o sujeito passivo tem o direito de recorrer e o recurso é o recurso voluntário, tá? Esse recurso, até por uma questão lógica, né, ele vai devolver o conhecimento de toda a matéria. Então, haverá um julgamento em profundidade. Então, né, o julgador ali poderá, o recorrente ali poderá lançar mão da tentativa de recurso de toda a matéria que foi discutida, e o julgador também, né, em consequência, tem a possibilidade de apreciação de toda a matéria, tá? E é lógico que sempre há a possibilidade do contribuinte assumir uma parte, então recorrer apenas parcialmente da decisão. E aí, como regra, se ele deixa de recorrer de uma parte da decisão, essa parte do crédito tributário já vai diretamente para a cobrança, tá? Então não há uma necessidade disso ficar parado enquanto tramita o recurso, claro. Então, uma vez que está em controvérsia, uma vez que não há interposição de recurso, o valor vai para a cobrança diretamente, tá? E aí nós temos uma figura aqui que se chama recurso de uniformização. Esse recurso de uniformização, ele vem contra as decisões de segunda instância. Então, contra aquela decisão que julgou o recurso voluntário ou o recurso de ofício,
tá? Então, segunda instância. O prazo também é 20 dias e ele é dirigido à Câmara Superior do IBS, tá? E qual que é a finalidade desse recurso? Então, não é um mero recurso, como recurso voluntário, por exemplo, não é um mero recurso para retomar as questões basicamente de fato. Então, não é para você rediscutir aquilo que você já discutiu no recurso voluntário. Esse recurso, na verdade, ele tem outro escopo, que é, como o próprio nome diz, a uniformização das decisões ali, né, da jurisprudência administrativa. Então, quando há decisões contrárias, né, decisões diversas ali, e que acabam se contradizendo muitas vezes, a fim de uniformizar essa jurisprudência, inclusive para deixar isso muito mais simples para julgamento posterior, né? Então, se você tem um entendimento que é pacificado, como a gente já está acostumado, então, se não há, naquele momento, discussão a respeito disso, então as coisas tendem a ser ainda mais céleres, né? Porque não precisa haver todo aquele revolvimento, né, da matéria, tá? Deve haver aqui a indicação objetiva e precisa da divergência. Então, como eu disse, né, não é simplesmente um recurso cópia do recurso voluntário. Então, não é para você demonstrar só inconformismo com relação à decisão que julgou procedente o lançamento tributário. Isso você já teve oportunidade no voluntário, tá? Então, aqui, na verdade, o escopo é outro. Então, é uniformizar a jurisprudência administrativa. Logo, se é uniformizar, a gente tem que ter um contexto de divergência relativa ao mesmo, ao posicionamento relativo a fatos análogos, né? Fatos idênticos. Então, aqui, nós precisamos, para demonstrar essa divergência, há de se ter um apoio de uma decisão paradigma e há que se fazer um cotejo da divergência, né? Então, demonstrar aí uma similaridade entre os casos, né? Por óbvio, você não vai pegar qualquer caso que seja divergente. Então, deve haver aí uma similitude. E por que houve a divergência, né? Demonstrar ali que a decisão do seu processo não condiz com decisões já proferidas relativas àquela mesma situação, tá? Essa decisão paradigma, por óbvio, ela não pode ter sido reformada, senão ela não é mais paradigma, e ela tem que ter sido proferida no máximo em 5 anos, ok? Porque nesse tempo é possível, e a gente sabe, né, que aqui no país, às vezes nem demora 5 anos por uma decisão, um entendimento ser alterado, né? Mas aqui o prazo médio aqui que foi colocado foi 5 anos, tá? Pedido de retificação é um outro recurso, e aqui eles não tratam, né? Vejam, aqui a gente trata como recurso. Então, recurso voluntário, recurso de ofício, recurso de uniformização. Aqui já se trata como pedido de retificação. Nesse caso aqui, vocês vão perceber uma similaridade aqui com o embargo de declaração. Porque os pontos aqui, né, que admitem a apresentação desse pedido de retificação são aqueles que nós vemos no processo mesmo judiciário relativos aos embargos de declaração, tá? Então, aqui o prazo é de 5 dias, a contar da intimação da decisão. Pode ser apresentado em qualquer decisão de qualquer instância, tá? Basta que seja uma decisão. É dirigido à própria Câmara. E vejam, em que situações que ele é apresentado? Ele é apresentado quando há erro de fato, que precisa ser corrigido, ou quando há contradição, obscuridade e omissão que precisam ser aí sanadas, tá? Então, vejam, é a mesma coisa, né? Pelo menos nos parece aqui, né? Que é muito similar aqui aos embargos de declaração que nós já conhecemos. Mas aqui aparece com o nome de pedido de retificação, tá? Ele pode ser interposto, obviamente, pelas duas partes, então, a depender aí do contexto, ou a fazenda ou o contribuinte, né, o sujeito passivo é que vai apresentar o pedido, e também interrompe o prazo, né, para outros recursos, caso, obviamente, ele seja tempestivo. Então, se foi apresentado intempestivamente, após esses 5 dias,
não há que se falar aí em viabilidade desse pedido de retificação e tampouco da interrupção do prazo aí para os outros recursos, tá? E, importante, a decisão que não conhecer ou rejeitar esse pedido de retificação não será passível de recurso, tá? Ela é uma decisão que será irrecorrível. Então, é um pedido que é feito e é definitiva a sua decisão, tá bom? E pode ser, como eu já disse, em qualquer instância, ok? Há aqui a previsão também de um rito sumário, e aí tem a ver com o valor, né? O valor do crédito tributário. Então, também vai atuar aqui o comitê gestor, e ele que vai estipular esse valor de alçada, e se for um crédito tributário inferior a esse valor estipulado pelo comitê gestor, seguirá pelo rito sumário, que será abreviado, né? Como também já conhecemos, não é novidade um rito sumário no nosso sistema processual. Aqui envolve uma menor complexidade da matéria, até porque seria incompatível, né, um procedimento muito célere com uma necessidade de produção de provas, uma dilação muito complexa, né, para a produção de provas. E aqui a decisão de primeira instância, veja a diferença do outro, né, do outro rito. A decisão de primeira instância, ou seja, a decisão que julga o lançamento, procedente ou improcedente, ela se torna definitiva. Então, aqui só caberá um pedido de retificação, não caberá o recurso voluntário. Então, não andará naquela cadeia que nós apresentamos aqui, não terá essa evolução aqui na cadeia de recursos, tá? Ela para na primeira decisão e apenas será o caso aqui de apresentação de pedido de retificação se preenchidos os requisitos, que seriam erro de fato, omissão, obscuridade ou contradição. E temos ainda o incidente de uniformização. Esse incidente de uniformização, ele traz aí pelo próprio nome, né? Então é uniformização. Você vai olhar para as decisões, para as matérias que são repetitivas. Então, com o intuito, né, de você ter aí uma decisão que seja vinculante, que tenha, né, que pacifique o entendimento a respeito daquela matéria. Então, as matérias repetitivas aqui perante a Câmara Superior do IBS. O intuito aqui é evitar, né, que se multipliquem esses processos que tenham aí o mesmo objeto, que devam ter a mesma decisão com base nos mesmos parâmetros. Então, efetiva repetição de julgamentos, aqui é a condição, né, para que se abra um incidente de uniformização. A efetiva repetição de julgamentos sobre a mesma questão de direito. Então, não é uma questão de fato, tá? É uma questão de direito. Então, é sobre a questão de mérito mesmo, do direito. O julgamento desse incidente vai fixar a tese sobre a matéria e essa tese será vinculante mediante a edição de uma súmula. Então, o comitê gestor, diante desse julgamento, que definiu o norte aí para as decisões relativas a essas questões de direito, será editada, então, uma súmula, um precedente vinculante, que vinculará a autoridade, né? Então, não haverá vinculará, né, ao todo aqui também, né? Também o contribuinte. Então, essa súmula será concebida, né? Então, como um precedente, vamos pensar assim, um precedente vinculante. E aqui eu já falei, né, das sessões de julgamento, que serão virtuais e tal, audiências e sustentações em todas as instâncias e também serão virtuais. Aqui eu fiz um quadro para vocês das instâncias, então apenas para que vocês visualizem como isso está no projeto de lei. Então nós temos uma primeira instância e aqui a organização mesmo, tá? Não vou ir assim um por um aqui, porque não faz sentido, mas vocês podem dar uma olhada aqui que vai facilitar a visualização. Então, como será composta, né? Como será composto aí o julgamento da primeira instância?
Então, você tem 27 câmaras virtuais, divididas em turmas, organizadas por unidade federativa. Então, julga o lançamento. Esse aqui é a primeira instância, vai julgar o lançamento procedente ou improcedente, tá? E o pedido de retificação, que a gente sabe que também é possível. Daí, na instância recursal, vai julgar o recurso voluntário, o recurso de ofício e o pedido de retificação. E a uniformização da jurisprudência vai julgar aqui, que é pela Câmara Superior, julga os recursos de uniformização, incidente de uniformização, pedido de retificação e os provimentos vinculantes, a edição, né? Porque aqui nós temos aí uma etapa em que se busca a uniformização da jurisprudência e não mais a discussão puramente da matéria de fato. Isso já foi feito nas etapas anteriores, tá? Aqui é para evitar que haja decisões divergentes a respeito da mesma matéria. A uniformização da jurisprudência, aqui ainda continuando, realizada pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Haverá um fórum de harmonização jurídica das procuradorias, então esse fórum também trará a esse comitê as questões ali, né, vistas por cada uma das procuradorias de cada um dos estados e municípios, tá? Será requerida ao comitê, então, essa uniformização pelo presidente do comitê gestor, pela autoridade máxima do Ministério da Fazenda, por qualquer das entidades representativas das categorias econômicas aqui, responsáveis pela nomeação dos representantes dos contribuintes. O comitê precisa decidir em 90 dias, não sei se isso vai ser alargado eventualmente, né, numa emenda, então a gente não sabe se isso vai ter alteração ou não. E as decisões têm caráter de provimento vinculante. E por falar em provimentos vinculantes, o projeto de lei também traz aí uma lista do que são os provimentos, né, e quais ali deverão ser considerados e obedecidos, e também não são estranhos aqui ao nosso conhecimento. Então, súmulas vinculantes do STF, decisões transitadas em julgado em controle concentrado de constitucionalidade, decisões transitadas em julgado em controle difuso de constitucionalidade, decisões transitadas em julgado do STF ou STJ, proferidas em repercussão geral ou repetitivos, atos administrativos vinculantes, uniformização da interpretação e aplicação da legislação do IBS, tá? E se não houver a aplicação injustificada aqui, né, dos atos administrativos vinculantes, caberá um incidente de uniformização, porque não fica critério, não é? Então, a gente sempre sofreu aqui com essa questão, porque muitas vezes se tinha, né, o julgado ali que demonstrava que era vinculante e mesmo assim a discussão era dificultada, porque assim, se você for pensar, isso aqui não é uma novidade, eles são precedentes vinculantes e eles vinculam, então assim, não tem como fugir disso, se é uma decisão constitucional, se é uma súmula, né, vinculante, então há de ser obedecida, né, então até a gente nem precisaria, não é nenhuma novidade isso aqui de constar ali. Claro que precisa, né, por formalização, precisa constar ali, mas é uma questão óbvia, né, não se pode permitir ali que a esfera administrativa, né, que a parte administrativa da Fazenda julgue em confronto ali com os precedentes vinculantes que regem o sistema, né, no todo. Então, esse é um panorama geral aqui do contencioso, tá? Do contencioso administrativo. Peguei ali as disposições relativas ao PL 108 de 2024. Como eu disse, nesse momento em que eu gravo o vídeo, esse projeto ainda está em tramitação, então está muito mais lento, né? O projeto 68 foi muito mais rápido, até porque aquele institui o próprio imposto e a própria contribuição. Então, assim, tudo começa lá. Então, precisa primeiro criar o imposto e a contribuição, e é isso que fez o projeto de lei.
e depois, né, regulamentar as demais disposições, porque senão não faria sentido regulamentar esse primeiro antes daquele, tá? Então agora, provavelmente em 2025, nós teremos, né, a sanção do projeto de lei 68 e teremos o desenvolvimento desse 108. Então ainda tem muita água para rolar, não sabemos aí quantas emendas virão e como que se desdobrará essa discussão com relação também ao contencioso. Eu creio que haverá mudanças com relação a isso, porque muitos juristas vêm debatendo questões relacionadas a esse processo administrativo, então creio que terá muitas sugestões ali, né? Existirão ali muitas sugestões para alteração de alguns pontos, tá? Então, por enquanto era isso que eu queria apresentar para vocês, então as linhas gerais ali do contencioso do PL 108 e conforme as coisas forem caminhando, eu venho trazendo aqui para vocês as novidades com relação a isso, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, foram 5 aulas, quem não assistiu as demais aulas, convido a assistir, estão todas gravadas lá no YouTube e compartilhem se vocês acham que alguém tem interesse também nesse conteúdo. Havendo qualquer dúvida, me contactem, né? Tanto no Instagram, tanto no Instagram como no próprio canal do YouTube, nos comentários. Eu fico à disposição para auxiliá-los aí no que for necessário, tá bem? Para ajudá-los. Então é isso. Desculpe minha demora, porque eu demorei muito para gravar essa 5ª aula, mas está aí entregue, ok? Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Obrigada e até mais.